Olá meus amigos, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aqui na nossa cadeira de Química Geral 1. Espero que vocês estejam bem. E nós vamos falar, pessoal, hoje sobre a distribuição eletrônica dos elementos. Na última aula eu falei sobre o átomo de Bohr, modelo atômico de Bohr, onde nós temos ali um átomo constituído de camadas eletrônicas, né? Fizemos até alguns cálculos falando sobre quando o elétron é transferido de um nível mais energético para um nível menos energético, ou seja, quando ele é transferido de uma camada inferior para uma camada exterior, ele sai do estado fundamental para um estado excitado. Esse átomo tem que ganhar energia, né? Quando ele volta, ele emite um fóton de luz característico para essa transição. Nós terminamos até fazendo um exercício com esse cálculo, espero que vocês tenham compreendido. Mas hoje nós iremos falar sobre a distribuição eletrônica dos elementos, ok? Nós iremos se basear no modelo atômico de Bohr, como nós vimos aqui na aula anterior. Nós temos o átomo aqui como se fosse um círculo, né? Rodeado de camadas eletrônicas, né? Cada camada dessa equivale a um nível de energia. E cada camada dessa, pessoal, comporta uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, a primeira camada chamada de camada K, ela pode conter até 2 elétrons na sua camada, ok? Enquanto que a camada L pode ter 8 elétrons, a camada M até 18 elétrons, e assim por diante, em 32 elétrons. Mas o que acontece? Essas camadas, na realidade, existem compartimentos dentro dessas camadas, nós chamamos de subníveis, onde os elétrons se encontram dentro desses subníveis, ok? A gente vai ter uma noção mais clara disso no curso de Química Inorgânica 1, onde a gente vai definir a questão dos números quânticos, a questão dos orbitais moleculares. Mas para essa aula, para a gente ter uma noção da tabela periódica, que vai ser a nossa próxima aula, eu preciso que vocês entendam o seguinte, ó. Lembrar vocês esse diagrama aqui, que vocês já devem ter visto no ensino médio, é o chamado diagrama de Pauling. E esse diagrama de Pauling, ele fala sobre a distribuição dos elétrons em termos de energia. Como é que ele é utilizado? Se você olhar aqui, ó, cada camada está aqui representada. Camada K, L, M, N, O, P aqui, ok? E cada camada dessa apresenta alguns subníveis. Por exemplo, a camada K, ela apresenta o subnível 1s. E esse subnível 1s, ele pode conter até 2 elétrons no máximo, ok? Já a camada L, ela é distribuída como sendo o subnível S e o subnível P, onde o subnível S pode ter 2 elétrons e o subnível P pode ter 6 elétrons. Se você somar aqui, 6 mais 2 dá 8, é o que a camada L suporta, 8 elétrons. Já a camada M pode ter 3 subníveis, o subnível S, o subnível P e o subnível D, onde o subnível S tem 2 elétrons, o subnível P tem 6 elétrons e o subnível D tem 10 elétrons. Se você somar 10 mais 6, 16 com mais 2, 18 elétrons, que são os 18 elétrons da camada M. Na camada N, ela é dividida em 4 subníveis, o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. E se você somar novamente aqui os elétrons de cada subnível, 2 elétrons do S, com mais 6 elétrons do P, faz 8, com mais 4 elétrons do D, 18. Desculpa, mais 10 elétrons do D, 18. Com mais 14 elétrons do F, nós teremos 32 elétrons na camada N, ok? Então, esse é o diagrama de Pauling. E como é que ele deve ser utilizado na distribuição eletrônica? Seguindo essas setas diagonais, ok? Porque essas setas indicam o crescimento de energia de cada elétron. Por exemplo, o orbital que tem menor energia é o orbital 1s2. Você desce aqui um s2 na diagonal. O próximo orbital seria o orbital 2s2. Você faz um zigue-zague, 2s2. O próximo seria o 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e assim vai. 5f14, 6d10, 7p6. Essa é a maneira correta de distribuir os elétrons usando o diagrama de Pauling, ok? Nós vamos fazer alguns exemplos em diante, você vai entender bem o que eu estou querendo falar. Então vamos começar aqui olhando alguns elementos. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron. Qual seria a configuração eletrônica dele? 1s1. O orbital 1s, ele pode ter até 2 elétrons, mas nada impede ele ter apenas um elétron, e aqui no caso o hidrogênio, ele só tem um elétron, portanto ele é 1s1, ok? Já o hélio tem 2 elétrons, ele vai ser, portanto, 1s2. Os 2 elétrons cabem aqui no orbital s do 1s, ok? Já o lítio vai ter 3 elétrons. Eu vou precisar agora do
orbital 1s2, subnível 1s2, e o subnível 2s1, 2 mais 1, 3 elétrons, olha, 1s2, 2s1. O berílio tem 4 elétrons, portanto vai ser 1s2, 2s2. Você vem aqui, 1s2, faz o zigue-zague, 2s2. O boro, 5 elétrons, 1s2, 2s2, 2p1. 2 mais 2, 4 e 1, 5, ok? 1s2, 2s2, 2p1. O sódio tem 11 elétrons. Ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por quê? Porque daqui para cá, 1s2, 2s2, 4. Com mais 6, já tenho 10 elétrons. Ó. 2, 4, 10 elétrons. Para 11, falta apenas 1. Então, aqui eu tenho 10 elétrons aqui. Para completar os 11, 3s1. Ok, moçada? O potássio, 19. Vamos lá. 1s2, 2s2, 4. 2p6, 10. 3s2, 12. 3p6, 18. Como são 19, 4s1. Termina em 4s1, ok? E o ferro vai ser assim, com 26 elétrons. 1s2, 2s2, 4, né? 4 elétrons. 2p6, 10 elétrons. 3s2, 12 elétrons. 3p6, 18 elétrons. 4s2, 20 elétrons. Já temos até aqui 20 elétrons, ok? Até o 4s2, 20 elétrons. Só que são 26. Faltam 6. Se eu tenho 20 até aqui, faltam 6, eu vou colocar então 3d6. Veja que é 3d10, mas como eu só tenho 6 elétrons, basta eu colocar então 3d6 e eu termino aqui a distribuição eletrônica do átomo de ferro, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Só que de uma maneira simplificada a gente escrever a configuração eletrônica. Por quê? Porque se nós olharmos, os gases nobres, no caso aqui o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, eles têm os seguintes números atômicos: 2, 10, 18, 36, 54, 86. O que acontece? Com exceção do hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, todos terminam em P6. Por exemplo, o neônio, ele vem até aqui, ó, é 2P6. O argônio, ele já é 3P6. O criptônio já é 4P6. O xenônio termina em 5P6 e assim vai, ok? Então, tem uma maneira simplificada de a gente escrever a distribuição eletrônica. Como é que a gente faz? Por exemplo, o sódio. O sódio ele tem 11 elétrons, ok? O sódio tem 11 elétrons. Aqui é a distribuição eletrônica, com S2, 2S2, 2P6. Mas se você olhar aqui, ó, isso aqui é a distribuição do neônio. Ok? O neônio tem 10 elétrons, ok? Neônio 10 elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, até aqui eu tenho neônio. Então, eu posso escrever a distribuição do sódio assim, ó, neônio, entre colchete, 3s1. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 elétrons. Isso aqui representa o neônio, ok? Aqui o estrôncio, olha. O estrôncio tem aqui 50 elétrons. Mas se a gente olhar daqui para cá, esse que está aqui de azul, ó, daqui para cá, eu vou ter o criptônio. O criptônio ele tem 36 elétrons. Então, daqui para cá eu tenho 36 elétrons. Então, eu posso escrever assim, ó, criptônio, que são esses 36 elétrons aqui, e completar 5s2, 4d10, 5p2, que é o que falta aqui, para completar os 50 elétrons. Porque, ó, 36 do criptônio, com mais 2, 38, com mais 10, 48, com mais 2, 50. Entenderam? Aqui, meus amigos, olha. Eu queria agora mostrar para vocês o diagrama, chamado diagrama de caixa, que é uma maneira geométrica da gente enxergar esses orbitais, esses subníveis, subnível E, subnível P, subnível D. É uma maneira muito simples. Ó. Como é que a gente representa esses orbitais a partir do diagrama de caixas? Essa aqui, ó, é uma caixa, não, com o orbital S. O orbital S ele é representado por uma caixa. E esse elétron que está no orbital S, no caso o hidrogênio, um S1, ele vai ser representado por uma seta, no caso aqui uma seta apontada para cima. Mais na frente eu irei falar o porquê disso, ok? E repito, no curso de Química Inorgânica, a gente vai entender o porquê desse elétron para cima, dessa questão do número quântico de spin. Eu não vou falar nesse momento. Então, imagina que eu tenho aqui um elétron dentro do orbital 1s1. Ele pode ser representado assim, 1s1, uma caixa com um elétron. Essa seta representa o elétron, ok? No caso aqui, o hélio tem 2 elétrons. O hélio ele vai ser, então, uma caixa, no caso um S, né? Só que ele vai obedecer esse princípio, essa regra que é chamada princípio de exclusão de Pauli, que diz o seguinte, ó, estabelece que 2 elétrons em um átomo não podem conter os 4 números quânticos iguais.
Vou fazer aqui um resumo. Eu não posso ter dois elétrons iguais dentro do mesmo número quântico. Eu não posso ter dois elétrons iguais dentro da mesma caixinha dessa. Então, como é que eu faço com esses dois elétrons do hélio? A gente faz assim, ó, a gente coloca um elétron para cima e o outro elétron para baixo. Então, eu estou obedecendo essa regra. Eu não posso ter dois elétrons iguais, com números quânticos iguais. Então, esse elétron aqui tem um conjunto de números quânticos, 4 números quânticos, que eu não vou falar sobre isso agora, e esse aqui vai ter 4 números quânticos que são diferentes desse aqui. A gente representa assim, essa diferença, um para cima e outro para baixo, e esse é o princípio de exclusão de Pauli, ok? De Pauli. No caso aqui, o lítio. O lítio eu tenho aqui o 1s2, que vai ser, e o 2s1. Então, eu tenho aqui um 1s2, seria esse aqui, olha, veja, 1s2, e o 2s1, ok, pessoal? Simples, né? Já o berílio, ele vai ser 1s2, 2s2. Seguindo o diagrama, eu vou ter aqui 1s2, 2s2. Tranquilo, né? O átomo de boro, ele passa a ter agora 5 elétrons. Então, já vou ter que ocupar agora um espaço de um orbital p. Por quê? Porque no orbital 1s2 eu vou ter 2 elétrons, no orbital 2s2, 2 elétrons. Para completar o 5, eu vou precisar usar o orbital p, o 2p. Ó, 1s2, 2s2, 2p, no caso 2p1. Então, ficaria assim. 1s2, 2s2, 2p1, ok? O carbono tem 6 elétrons, olha. Ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Então, no diagrama de caixa, a representação é bem simples, seria assim. 1s2, 2s2. Agora tem um detalhe, e eu queria falar sobre essa regra, que é a regra de Rand. Porque eu tenho a possibilidade de colocar aqui, olha, eu tenho aqui 2 elétrons com mais 2 quadros. Eu tenho os 4 elétrons, mas faltam ainda 2. Eu posso colocar os 2 elétrons nessa caixinha aqui. O que diz a regra de Rand? Mostra que quanto maior o número de elétrons com spins paralelos no orbital incompleto, menor será a energia. Deixa eu falar de outra maneira. A gente, quando for preencher aqui os elétrons aqui nessas caixas, a gente precisa colocar primeiro todos os elétrons com o formato, no caso, todos para cima. Só depois, caso tenha mais elétrons, que a gente vem colocando os elétrons com números quânticos diferentes, com spins diferentes, ok? Então, você vai colocar um elétron aqui, outro aqui, depois que se coloca o quarto elétron, caso tenha. No caso aqui só tem 2 elétrons, eu faço o seguinte, 2p2, ok? Eu não devo colocar esse elétron aqui. Eu preciso colocar primeiro, preencher todos com um elétron, depois eu venho voltando, preenchendo aqui com os demais elétrons, ok? Essa é a regra de Rand. No caso aqui, o nitrogênio, então vejamos, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Olha o p3, ó. Os 3 elétrons estão aqui, cada um ocupando uma caixinha, no caso é seguindo a regra de Rand. No caso do oxigênio, vamos lá, 1s2, 2s2 e o 2p4. O que eu faço? Primeiro eu coloco os elétrons, um em cada caixa, 1, 2, 3, como é p4, o quarto elétron ficaria aqui nessa caixa, ok, pessoal? O flúor, 9 elétrons, a mesma coisa, 1s2, 2s2, 2p5, 1, 2, 3, 4, o quinto elétron fica aqui, ok, moçada? No caso agora, o neon, que nós vimos, o gás nobre, né? 1s2, 2s2, 2p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra? Primeiro eu coloco os 3, depois eu venho colocando os outros 3 para preencher os 6, ok? Os 6 elétrons. Vamos olhar aqui o caso do ferro, que é um átomo maior. Nós temos aqui 26 elétrons. No caso, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 26 elétrons. 2 mais 2, 4. Com 6, 10, 12, 18. Com 2, 20, 26. Ok? Nós estamos aqui, ó, no subnível 3d6. Ok? Eu vou preencher aqui apenas o orbital 4s2 e o 4d6, ó, 4s2, 4d6. Lembra, o S é só uma caixa. O D vão ser 5 caixas, ok? Eu esqueci de falar, o S é uma caixa, o P vão ser 3 caixas, o P, 3 caixas, mais o D são 5 caixas, ó. O D, esse aqui é o orbital D, 5 caixas. Então, como é que ficaria? 1s2, ok? E agora, desculpa, o 4s2. 4s2 seria esse aqui. E o 3d6 ficaria assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obedecendo aqui a regra de Rand, ok, moçada? Só um detalhe que eu vou reforçar. O orbital S vai ter
Uma caixa, por quê? Porque ele é S2. Basta uma caixa, porque cada caixa suporta 2 elétrons. O orbital P vão ser 3 caixas, porque cada caixa suporta 2 e o P suporta 6 elétrons, ok? 6 elétrons cabem em 3 caixas. Enquanto que o orbital D vão ser 5 caixas. Por quê? Porque o orbital D cabe até 10 elétrons. Então, se são 2 em cada caixa, 10 elétrons, eu vou precisar então de 5 caixas, ok? E o que fala do orbital F? Aqui nós temos um exemplo do gadolínio, que tem 64 elétrons, tem essa distribuição aqui eletrônica, só que ele termina em 4F8, 6S2, 4F8. O F, como eu falei, são 7 caixas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que são 7? Porque o F cabe até 14 elétrons, suporta até 14 elétrons, então eu vou precisar de 7 caixas, porque cada um vai ter 2 elétrons, ok? Mas aqui eu vou ter o 6S2, no caso eu vou colocar os 2 elétrons aqui no 6S2, seria essa aqui, e o 4F8 vão ficar aqui nessas caixas. Como é que ficaria isso? Ó? 6S2 e agora o 4F8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º elétron ficaria aqui obedecendo a regra de Rand, ok, moçada? Bem, eu queria falar agora um pouquinho sobre o formato tridimensional desses orbitais, porque é muito simples a gente imaginar um orbital, um subnível dentro de uma camada como sendo uma caixa, mas na verdade isso não existe. A gente não pode encarar um átomo como tendo uma caixa bem desenhada como essa aqui, ali com os seus elétrons, né? Então essa, como eu falei, é uma representação geométrica e matemática. Mas existe um modelo também, que também não deixa de ser matemático, que é esse modelo aqui, que são os modelos tridimensionais dos orbitais. Repito, a gente vai ver isso mais aprofundadamente no curso de Química Inorgânica, onde é que vem esses formatos, esses gráficos, porque na verdade isso aqui é um gráfico de uma função matemática, chamada uma função de onda, ok? Mas o que acontece? Nós temos aqui o modelo do orbital S. O orbital S é um orbital que tem o formato de uma esfera, veja que é tridimensional, eu tenho o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então o orbital S, que no caso essa caixa aqui que a gente viu anteriormente, seria uma esfera. Então dentro dessa esfera é como se eu tivesse aqui 2 elétrons aqui, ó, 2 elétrons, fazendo aqui um movimento circular dentro de uma esfera. Os 2 elétrons estão aqui, seria o núcleo do átomo, e ao redor do núcleo tem que os elétrons em órbita aqui circulando dentro de uma esfera, ok? E nesse orbital S, como nós vimos, ele pode ter até 2 elétrons, ok? Muito bem. Essa seria uma representação mais tridimensional do orbital S, ok? Mas repito, isso aqui não é uma fotografia, muito menos um desenho, mas é um modelo matemático também de como seria os elétrons em torno de um núcleo de um átomo dentro de um orbital S, ok? Já o orbital... desculpa, eu queria só comentar o seguinte, esqueci, que o orbital S2, se eu tenho 2 elétrons aqui nesse orbital, 2 elétrons aqui, ele é mais estável que o sistema S1, ou seja, se eu tenho apenas um elétron, eu tenho aqui uma estabilidade. Mas quando eu tenho 2 elétrons no meu orbital S, eu vou ter uma situação de maior estabilidade. Vamos gravar isso para entender algumas propriedades da tabela periódica, ok? Orbitais do tipo S2, ou seja, está preenchido, está completo, eles são bastante estáveis, ok, meus amigos? Os orbitais P. Os orbitais P são 3 orbitais P, como nós vimos, e eles têm também esse formato tridimensional. Eu vou ter aqui um orbital chamado PX, ele tem um formato de halteres, aqui na região do eixo X, ó, aqui é um halteres. Aqui eu vou ter o PY, um halteres em relação ao Y, e aqui eu vou ter um orbital PZ, em relação ao eixo Z. E cada orbital desse também pode ter até 2 elétrons, ok? Imagina que eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui, eles fazem esse movimento aqui de halteres em torno do núcleo. O núcleo seria isso aqui, ok? Esse ponto mais afunilado chama-se de nó, ok? Esses orbitais, a gente fala que eles têm planos nodais. Eu consigo passar aqui um plano que divide esse orbital aqui em 2 partes iguais. Então, repita, tem aqui o orbital PX, PY e PZ. E cada um desses pode ter também 2 elétrons, que ficariam distribuídos assim. Agora, veja bem o que eu vou falar agora. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora, porque isso aqui é importante. Ó. Eu posso ter aqui um orbital, distribuição do tipo P1, P2 e P3, ou seja, eu vou ter um elétron aqui no PX, vou ter um elétron aqui no PY e vou ter um elétron aqui no PZ. Muito bem. Então imagina agora o seguinte, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu tenho apenas um elétron no PX, certo? No PX eu tenho um elétron. E esses outros 2 não têm. O que vai acontecer dentro de um átomo? Se eu tenho 3 orbitais iguais, 3 orbitais são iguais, ok? Só mudam de posição, de direção, mas eles são iguais. Mas um tem um elétron e os outros 2 não têm. O que vai acontecer com essa distribuição? Essa distribuição não vai ter uma estabilidade. Por quê? Entende o que eu vou dizer? Ó? Ela não vai ter uma estabilidade tão grande como o que eu vou mostrar daqui a pouco. Por quê? Eu tendo um elétron aqui, esses 2 não tendo elétrons, vai ter uma diferença de energia desses 3 orbitais. Acho que você
Vai entender isso. Eu tendo um elétron em um orbital desse. Desculpa. Tendo um elétron em um orbital desse aqui, mas não tendo nesses outros dois, a energia que circunda esse orbital é diferente dessa energia desses dois aqui que estão vazios. Isso não é interessante para um átomo. Quando eu faço isso aqui, quando eu tenho um elétron em um orbital e um elétron em outro orbital, deixando um vazio, supor que esse aqui está vazio, a energia também não é interessante, porque a energia desse orbital vai ser igual a esse, mas a energia desse é diferente dos dois, ok? Então eu não tenho uma energia para o átomo interessante. Agora, quando eu tenho aqui 3 elétrons, um em cada orbital, você concorda que os 3 têm a mesma energia, porque os 3 têm um elétron? Então, essa é uma situação de estabilidade para o átomo. Átomos que têm configuração do tipo P3, que é essa aqui, são átomos estáveis. Mais na frente eu vou falar, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele é P3 e ele tem uma estabilidade muito boa, o nitrogênio. Ele tem uma afinidade eletrônica baixíssima, ele não quer ganhar elétrons. Por quê? Qual o interesse de ganhar um elétron se todo mundo aqui está bem, todo mundo tem um elétron, todo mundo é igual, tem a mesma energia, na realidade? Qual o interesse de ganhar um elétron aqui para perturbar esse sistema? Não é interessante, ok? Perturbar como? Na hora que eu coloco aqui um quarto elétron, o que a gente observa? Que esse aqui vai ter 2 elétrons e esses dois têm apenas um elétron. Resultado, esse aqui está favorecido, né? Isso não é interessante. Eu tenho um sistema com 2, 1 e 1. A mesma coisa esse sistema aqui, ó, 2, 2 e 1. Mas quando você coloca o sexto elétron, todo mundo fica igual. Todo mundo agora tem 2 elétrons, todo mundo está satisfeito, ninguém é melhor do que ninguém. Em termos de energia, a energia desses 3 orbitais são iguais. Então, o que eu quero que você grave aqui e entenda. Se eu tenho um sistema P3, eu tenho uma estabilidade boa para o átomo, ok? Porque eu tenho 3 orbitais idênticos, ok? Com a mesma energia. Se eu tenho um sistema P6 também, eu tenho uma boa estabilidade, porque todos têm 2 elétrons. Ninguém aqui tem energias diferentes, ok? Então, os sistemas P3 e sistema P6 são sistemas bastante estáveis para o átomo. Ok? Ó, é o que eu estou grifando aqui. Ó. Os sistemas mais estáveis são os sistemas P3 e o sistema P6, com relação ao orbital do tipo P. Ok, moçada? Já os orbitais do tipo D, lembrando a vocês aqui, são 5 orbitais. Eles têm esse formato aqui, ó. Eu tenho o orbital chamado DXY, o orbital DYZ, o orbital DXZ, o orbital DX2-Y2 e o orbital chamado de DZ2, que é esse aqui. Esse aqui eu acho bastante bonito, sabe? Interessante. A gente também vai ver na química inorgânica de onde é que surgem esses orbitais, como é que eles foram criados, de onde é que aparecem esses desenhos, na verdade, ok? Mas eu digo a vocês, isso aqui são resoluções, são gráficos de funções matemáticas que nos fornecem esses desenhos, ok? O orbital DXY é aquele que tem aqui 2 halteres entre os planos X e Y. O orbital DXZ é aquele que tem 2 halteres entre os planos X e Z. E o orbital DYZ, e o orbital DXZ é aquele que tem ele tem halteres entre o plano X e Z, ok? Esse aqui, o DX2-Y2, tem aqui planos sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Enquanto que o DZ2 eu tenho aqui um sobre o eixo Z e um aqui no plano XZ, ok? Como fez esse bambolê. Repito, que são como fossem os elétrons aqui em torno do núcleo no orbital D. São 5 orbitais D, ok, moçada? São essas caixas aqui. E semelhante ao que aconteceu com o orbital P, o que é que se espera? Eu tenho aqui o orbital D1, D2, D3, D4 e D5. Qual seria o mais estável? Esse D5. Por quê? No orbital D5 eu tenho aqui todos os orbitais, todos os subníveis com um elétron. Então a energia dos mesmos seriam todas idênticas, ok? E outra situação de estabilidade seria qual? A situação D10. Porque se eu tenho uma situação D10, todos vão ter 2 elétrons, portanto todos vão ter a mesma energia. Então deu 2 sistemas estáveis para o orbital D. O orbital D5 e o orbital D10, ok, moçada? Que eu estou grifando aqui, ó. Os sistemas mais estáveis são os orbitais preenchidos com 5 elétrons, D5 e orbital D10, ok? Isso também acontece para os orbitais do tipo F. Os orbitais do tipo F são esses aqui, também são bastante interessantes essas figuras, os orbitais F. Aqui nós temos 7 orbitais do tipo F, ok? O FY, o FZ, o FYZ ao quadrado, ok? São esses aqui. E o que acontece? São 7 orbitais também, são 7 caixas. E o que é que se espera, meus amigos? Que eu vou ter 2 sistemas estáveis. Quais seriam os sistemas estáveis para esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
essa seria uma configuração estável. Por quê? Porque todos os orbitais F teriam um elétron, ninguém aqui ficaria com energia diferente um do outro, e o orbital também com 14 elétrons. A configuração D14 também, F14 também, ela é bastante estável, ok? É o que eu coloquei aqui. Os sistemas mais estáveis são os sistemas F7 e o F14, ok? Porque eu vou ter um sistema quando vou ter cada um com um elétron, no caso F7, e cada um com 2 elétrons, sistema F14, ok, meus amigos? Muito bem. Dito isso, vocês agora vão entender a distribuição eletrônica do crômio e de outros elementos que fogem à regra do diagrama de Pauling. Se não, vejamos, ó, o diagrama de Pauling aqui no caso para o crômio, ele tem 24 elétrons. Então, se formos seguir aqui 24 elétrons, eu vou ter o seguinte, ó, 1s2, 2s2 faz 4 elétrons, 2p6, 10 elétrons, 3s2, 12 elétrons, 3p6, 18 elétrons, 4s2, 20 elétrons. Aqui eu já teria 20 elétrons. 4s2, 20 elétrons. Como são 24, ó, são 24. Aqui eu já tenho 20 elétrons, faltariam apenas 4. Então seria correto eu colocar o que aqui? 3d4. 3d4. Seria assim, ó. 1s2. Desculpe. 4s2. 4s2 seria assim, ó, seguindo o diagrama. 4s2, 3d4. Seria essa configuração aqui, ó, 4s2, 3d4, ok? Essa aqui seria a distribuição teórica. 4s2, 3d4. Mas a configuração correta é essa que está aqui, que é a configuração experimental. O que acontece? Vai ser assim, ó. A configuração experimental seria isso aqui, ó, 4s1, 3d5. Essa é a distribuição experimental. E essa é válida. Por quê? Professor, por que o crômio não obedece ao diagrama? Ele deveria ser 4s2, 3d4. Mas o senhor está dizendo que ele é 4s1, 3d5. Por que ele foge? Por que eu não coloco os dois e coloco o 4 aqui? Mas por que ele é 4s1, 3d5? Lembra do sistema D5? Sistema D5, cada um com um elétron, eu vou ter uma estabilidade nesse sistema. Aqui, olha, eu tenho uma instabilidade, porque eu vou ter aqui 4 orbitais com um elétron e um vazio. Então, a energia desse orbital aqui é diferente desses aqui. E isso faz com que o sistema não tenha estabilidade. A estabilidade ela surge quando eu tenho cada nível com um elétron. Por isso que o crômio ele não obedece o diagrama na sua plenitude. Quando chega aqui, ao invés de ser 4s2, 3d4, ele passa a ser 4s1, 3d5. Para que eu tenha uma configuração mais estável como essa aqui. Isso acontece também mesmo com o cobre. O cobre é D9. Então, D9 deveria ser assim, ó, 4s2, já faz 20 aqui, 4s2, 3d9. Seria, teoricamente, era para ser assim, ó, 4s2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teoricamente, é para ser 4s2, 3d9. Então, esse seria a distribuição teórica usando o diagrama de Pauling. Mas, na prática, o cobre obedece essa distribuição. 4s1, 3d10. Ou seja, ao invés de ter 2 elétrons aqui, ele só tem um, 4s1. E esse elétron que deveria estar aqui, olha, ele passa a ocupar agora esse orbital D que estava incompleto. Por que isso acontece? Mais uma vez, a configuração D10 é uma configuração mais estável do que a configuração D9. Por quê? Porque aqui eu teria 4 orbitais com 2 elétrons e um apenas com 1, fazendo com que a energia deles fossem diferentes. E aqui eu tenho uma situação D10, onde todo mundo tem 2 elétrons, a energia vai ser igual para esses orbitais e torna, então, o sistema mais estável. O cobre também é um átomo que não obedece, na sua plenitude, o diagrama de Pauling. Ao invés de ser 4s2, 3d9, ele é 4s1, 3d10, ok? Outro exemplo também, o molibdênio, que tem 42. O molibdênio deveria terminar em 4s2, 3d6. Pela regra, seria 4s2, 3d6. Seria isso aqui pela regra do Pauling, ó. 4s2, 3, desculpe, não sei. Seria 4s2, 3d4. O correto seria 4s2, 3d4. Para completar os 42 elétrons, ó, 3d4. Então vejamos, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, no caso, né? Aí seria 5s2, 36, 5s2 eu teria aqui 38.
Para 42 falta 4, o próximo seria 3D4, ok? Mas ele não é, ele é 5S1, 3D5. Eu cometi um erro, mas estou tentando corrigir, espero que vocês entendam e estejam compreendendo. Ó. Teoricamente, esse ato é para ser 5S2, 3D4, como está aqui. Mas a distribuição correta dele seria 4S1, 3D5, como está aqui, ó. 5S1, desculpe, 5S1, estou confundindo 4 com 5. 5S1, 4D5. Por quê? Ao invés de ser 5S2, 4D4, ele é 5S1, 4D5. Por quê? Porque o sistema D5, repito, é um sistema estável. Todos os orbitais, os níveis D, tem um elétron, os torna bastante estável. Diferente desse aqui, que eu vou ter aqui um orbital vazio, isso aqui inviabiliza em termos de estabilidade, ok? Então, ao invés de ter essa distribuição teórica, o molibdênio também foge à regra do diagrama e ele é 4S1, 3D5. E um outro exemplo seria o exemplo do átomo de ouro. O ouro aqui, ó, ele termina, era para ele terminar em 6S2, 5D9. Era para ser 6S2. Se você seguir o diagrama aqui, ó, seria 6S2, 4F14, 5D9. Aí nós completaríamos os 79 elétrons do ouro. Essa seria a distribuição teórica dele, ó. 6S2 e no caso o 5D9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa seria a distribuição teórica, seguindo o diagrama. Mas o ouro também foge esta regra. O ouro pega esse elétronzinho que está aqui no 5S2 e joga para cá para o 5D, para ele ficar, ó, 5D10. Ele deixa de ser 6S2, passa a ser 6S1 e deixa de ser 5D9 e passa a ser 5D10. Ficando dessa forma aqui, ó. 6S1, 5D10. Eu vou ter aqui a confusão 5D10. Então, meus amigos, essa aqui é a distribuição experimental. Por que isso acontece? Novamente, porque um sistema D10 é mais estável do que um sistema D9, ok, moçada? Espero que vocês tenham entendido. E agora eu queria só passar para vocês um vídeo que eu peguei aqui na internet, que é um vídeo produzido pela Unicamp, achei interessante para vocês verem assim, a construção tridimensional dos orbitais no preenchimento de um átomo, ok? Seria esse videozinho aqui, um vídeo curto, mas eu quero que vocês vejam, que eu achei interessante, ó. Esse vídeo aqui, ó, seria a distribuição eletrônica do escândio, ó. Vou dar aqui um play, acompanhe aqui este vídeo, ó. Nós temos aqui o sistema tridimensional surgindo, e a distribuição 1S2 seria essa esfera menor que surgiu inicialmente, 2S2 essa esfera maior, e agora surgiu o orbital 2P6, ok? 2P6 seria esse aí, 3S2 essa esfera agora maior, está surgindo, 3P6 agora, mesma coisa, um halteres, só que um halteres agora maior, com 6 elétrons, ok? O vídeo vai dar agora uma ampliação e uma girada para você ter uma noção de como é que isso acontece, ó. Seria os orbitais P, aí nós temos o orbital 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6. Só que o escândio ainda falta ainda mais o orbital 4S2 e o 3D1 para completar. 4S1 seria um orbital esférico maior, que vai surgir agora, vocês vão ver. Ok? Vamos acompanhar, olha só. Nós estamos no 3P6. Vamos agora ver o 4S2 nascendo aqui, ó. 4S2 é um esférico. Veja que vai ser uma esfera agora maior, cobrindo essa esfera é maior. E por último agora o orbital D que vai surgir, que é o orbital 3D1. Que é esse aí, ok? Então esse seria um esquema matemático do átomo de escândio com todos os seus orbitais com seus elétrons, ok, moçada? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos, espero que vocês estejam com saúde, em paz e até a próxima, ok?